Olá novamente. Nessa seção, veremos como definir e determinar a derivada de uma função vetorial. A derivada e também a integral de uma função vetorial, ou seja, de uma função que toma um número real e retorna um vetor em Rn. Por questões de visualização e aplicação, vamos tratar apenas os casos onde n igual a 2 ou n igual a 3, porém os resultados obtidos podem ser facilmente estendidos para n maior que 3. Então, para tanto, vamos supor o seguinte. Então, suponha que R de t seja o vetor posição de um objeto no espaço, ou seja, R de t, coordenadas x de t, y de t e z de t, seja o vetor posição, de um objeto no espaço, Vamos fazer aqui um breve esboço. Okay? E a ideia vai ser o seguinte, vamos tentar definir a velocidade média desse objeto, né, ao longo de uma certa trajetória, que é a trajetória que ele vai descrever no espaço. Então, deixa eu fazer aqui um breve esboço. E vamos supor que esse objeto se desloque, por exemplo, numa trajetória dessa forma. Nós já vimos que R de t, nesse caso, representa o vetor posição. Então, por exemplo, num certo tempo t, suponha que o nosso objeto estivesse nessa posição aqui, e num tempo posterior, por exemplo, t mais h, vamos suponha que ele se deslocou para essa posição aqui. Então, eu vou chamar esse primeiro ponto, onde o objeto estava num certo tempo t, vou colocar aqui R de t, o vetor posição, vou chamar esse ponto de P, e num tempo posterior, R de t mais um certo incremento no tempo, t mais h. Então, eu vou chamar esse ponto de Q. Ok? Então, vamos agora definir a velocidade média desse objeto ao longo dessa curva, vou chamar essa curva de C, que é o traço da minha função vetorial R de t, ou dessa parametrização. Então, vamos tentar determinar ou definir que venha a ser a velocidade média desse objeto nesse intervalo de tempo t a t mais h. Então, no intervalo t até t mais h, a velocidade média é definida como a velocidade média, que é um vetor. Então, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Então, a posição final do objeto, nesse intervalo de tempo, é R de t mais h, menos R de t, que é a posição inicial, dividido pela variação do tempo, ou seja, t mais h, menos t. Ou ainda, R de t mais h, menos R de t, dividido por h. Então, essa é a velocidade média do objeto nessa trajetória, nesse intervalo de tempo t mais h. Ok? Então, observe o seguinte, que esse vetor R de t mais h, então, observe que esse vetor que está no numerador, R de t mais h menos R de t, é o vetor que sai do ponto P ao ponto Q. Deixa eu representar ele aqui. Então, só mudar de cor. Então, é justamente esse vetor aqui, ó, que a gente chama, que é um vetor que toca essa curva em dois pontos. Então, vamos chamar esse vetor de vetor secante. Ok? Então, esse vetor em verde é um vetor secante. Então, o que a gente tem aqui nesse quociente, que é R de t mais h menos R de t dividido por h, então, dividir por h é um número positivo aqui, por exemplo. Então, dividir por h só vai reescalonar esse vetor R de t mais h menos R de t sobre h, que é a velocidade média. Então, dividir por h só vai reescalonar esse vetor em verde. Ou seja, vamos continuar tendo um vetor na mesma direção. Okay? Portanto, porém, um vetor um pouco menor ou maior, dependendo do valor de h. Mas o que importa é que, por enquanto, esse vetor está na mesma direção que esse vetor secante aqui em verde. Então, a ideia é que a gente venha definir agora a velocidade que o objeto tem no ponto P. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer com que esse ponto Q se aproxime cada vez mais do ponto P. E note que, à medida que Q se aproxima de P, H vai se aproximando cada vez mais de zero. Então, nesse limite, se esse limite existir, esse limite a gente vai chamar de velocidade no instante dado, ou seja, velocidade instantânea, nesse ponto P.
Ok? Então vamos precisar isso aqui embaixo. Então, a velocidade no ponto P, a velocidade do objeto no ponto P é chamada de velocidade instantânea, e é calculada da seguinte maneira, ou da seguinte forma. Então, tudo que a gente tem que fazer é permitir com que Q se aproxime cada vez mais de P, ou de outra maneira, permitir que H tenda a zero. Então, tomar o limite, de maneira formal, é tomar o limite dessa expressão quando H tende a zero. Então, a velocidade instantânea naquele instante T é definida como esse limite se existir. Limite quando H tende a zero de R de T mais H, menos R de T dividido por H. Ok? Se esse limite existir. Bom, e aqui a gente reconhece esse limite como o limite do cosseno de Newton, que é o que a gente usa para definir a derivada de uma função. Né? Só que agora o que a gente tem aqui é a derivada de uma função vetorial. Tranquilo? Então vamos colocar isso como uma definição. Então, definição. Movidos pela ideia de velocidade, temos a definição de derivada de uma função vetorial. Definição. Então, seja R uma função que toma valores num certo intervalo e retorna um vetor. Aqui eu vou colocar em R3. Como eu falei, a gente pode fazer isso para R2, R3 ou para um Rn qualquer. Então, seja R uma função vetorial, Então, definimos a derivada, definimos a derivada de R, em um certo T, pertencente ao intervalo I, como o seguinte limite se ele existir. Como o seguinte limite. Claro, se ele existir. Ok? Vou colocar aqui se existir. Então, basicamente, é esse limite que a gente definiu aqui em cima, que nesse contexto permite calcular, por exemplo, a velocidade, o vetor velocidade. Então, existem várias notações para derivada, a gente pode usar a notação linha, ou essa notação que eu prefiro, a notação de Leibniz, é igual a limite de R de T mais H menos R de T dividido por H, quando H vai a zero. Então, se esse limite existir, a gente chama isso de derivada primeira da função vetorial em um certo T. Então, como a gente já viu na aula passada, e como eu já reforcei com vocês, qualquer operação que a gente precisar realizar na função vetorial, essa operação se traduz nas funções componentes. Aqui não é exceção. Então, em termos das funções componentes, em termos das funções componentes, teremos o seguinte. Então, vamos ver que essa definição, no final das contas, quando esse limite existe, a gente diz que a função é diferenciável ou derivável, e esse limite pode ser calculado facilmente derivando cada uma das funções componentes, o que é justificado da seguinte forma. Então, olha só, dr dt, como vimos aqui em cima, ou como definimos, é o limite, quando t tende a zero, dessa diferença, R de t mais H menos R de t. Porém, R de t mais H nada mais é que x de t mais H, y de t mais H, z de t mais H, tudo isso menos o R de t, que é o x de t, y de t e z de t, dividido por H.
quando h vai a zero, dividido por h quando h vai a zero. Ok? Bom, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira ainda. Limite quando h tende a zero. Então, aqui vai ficar x de t mais h menos x de t. Menos x de t. Vamos colocar logo aqui dividido por h. Cada parcela vai ter seu h no denominador. Y de t mais h menos y de t dividido por h. E o outro termo, z de t mais h menos z de t dividido por h, quando h vai a zero. Bom, como vimos que o limite da função vetorial é calculado tomando o limite de cada uma das suas funções componentes, então, se supormos que essa função é diferenciável, o limite, a gente pode calcular esse limite passando ele para cá da seguinte maneira, e como esse limite existe, por definição, cada um desses limites é o que a gente chama de derivada de uma função de uma variável real, a valor real. Então, o que a gente vai ter é a derivada de cada uma das funções componentes, como a gente já tinha antecipado. Então, t mais h menos z de t, tudo isso dividido por h. Ok? Então, no final das contas, aqui dr dt, certo h, dr dt, vou colocar aqui, dr dt, um certo t, na verdade. Isso vai ser, por definição, então, dx dt, dy dt e dz dt. Portanto, determinar a derivada da função vetorial é equivalente a determinar a derivada de cada uma das suas funções componentes. E vai ser dessa forma que a gente vai calcular a derivada de uma função vetorial. Para tanto, basta derivar cada uma das suas funções componentes. Veja que aqui eu fiz para um vetor, função vetorial no R3, mas o mesmo se encaixa para uma função vetorial no R2, ou no R4, ou no Rn, de forma geral. Então, se a derivada existir, deixa eu colocar aqui, se R' de t existir para todo t pertencente ao intervalo i, onde a função toma valor, então dizemos que a função é diferenciável. Dizemos que R é diferenciável em i, ou apenas diferenciável. Diferenciável no intervalo i. Ok? Se acontecer ainda dessa derivada ser sempre diferente de zero, note que aqui zero é o vetor nulo, no intervalo em questão, então a gente diz que essa curva ela é regular ou suave. Então, dizemos que R de t é uma curva, deixa eu colocar assim, é uma curva suave ou regular. Ok? Vamos ver mais à frente que essa questão de regularidade ou suavidade da função será importante porque ela nos permitirá definir, por exemplo, o vetor tangente a uma curva. Bom, aproveitando essa nomenclatura, veja que, nesse caso, quando definimos a velocidade, esse vetor velocidade média era um vetor secante à curva. Mas quando a gente permite que h tende a zero, quando a gente permite que o h aqui tende a zero, esse vetor ele deixa de ser secante, ou seja, deixa de tocar a curva em dois pontos, e ele passa a tocar a curva em apenas um único ponto. Deixa eu colocar isso dessa maneira aqui. Esse vetor em amarelo é a derivada, que nesse contexto que a gente viu há pouco, era a velocidade do objeto. Então, isso aqui nada mais é que a derivada da função vetorial. Deixa eu puxar para cá, é um vetor tangente, sempre. Vetor tangente. E ele sempre aponta na direção de crescimento da curva. Ok? Essa informação é importante. Então, curvas que são regulares são curvas onde é possível você definir vetores tangentes ao longo da sua trajetória. E essas curvas serão importantes nas aplicações que veremos mais à frente. Ok? Então, só mais uma observação, antes que a gente possa ver algum exemplo. Uma observação. Então, note que é comum chamarmos
é comum chamarmos o vetor r' de t de velocidade, mesmo que o parâmetro t não seja o tempo, tá certo? Então é comum chamar r' de t de velocidade, mesmo que o parâmetro t, mesmo que o parâmetro t não seja o tempo. Não seja o tempo. E a gente já viu que não é necessário que o parâmetro da função vetorial seja o tempo. Ele pode ser um ângulo, ele pode ser uma distância, ok? Então, mesmo nessas condições, a gente chama a derivada da função vetorial de velocidade. Chamamos também o valor absoluto ou a norma da derivada da função vetorial de velocidade escalar. Ok? No caso, se o parâmetro t for o tempo mesmo, o tamanho do vetor velocidade é o que a gente chama na física de velocidade escalar. Mas aqui, mesmo que o parâmetro t não seja o tempo, vamos continuar com essa nomenclatura. Ok? Então, o que a gente vai ver agora é um exemplo onde a gente possa aplicar esse conceito de derivada. Exemplo 11. Determine a derivada da função vetorial, ou seja, determine r' de t, no ponto p igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4, para a curva parametrizada dada por r de t igual a cosseno de t, seno de t e t. Bom, essa curva já é conhecida da gente, é a nossa hélice, não é isso? Então, ele pede para a gente calcular a derivada da função vetorial representada por essa hélice no ponto em questão. Então, solução. Aqui o que a gente vai fazer é a aplicação direta da definição de derivada. Ok? Então, observe o seguinte. Observe aqui. Então, como é que a gente calcula a derivada de uma função vetorial? Para eu derivar uma função vetorial num ponto t qualquer. Depois a gente vai descobrir qual é o t que eu devo colocar aqui, que corresponda ao ponto P em questão do problema, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4, isso é importante também, mas vamos deixar isso por último. Então, como é que eu derivo uma função vetorial? Bom, basta que eu derive cada uma das suas funções componentes. Só isso. Então, tudo que eu tenho que fazer para derivar uma função vetorial é derivar cada uma dessas funções que compõem a função vetorial. Então, derivada do cosseno menos seno de t, derivada do seno cosseno de t e derivada de t em relação a t, 1. Bom, como eu falei, a gente precisa calcular essa derivada no ponto de coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4. Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho que descobrir, note ainda o seguinte, eu tenho que descobrir qual é o valor de t que eu devo colocar na minha função vetorial aqui, para que isso aqui corresponda ao ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4. Ou seja, eu tenho que saber quando é que esse ponto, ou quando é que a minha curva é igual a esse ponto. Mas a minha curva é parametrizada dessa maneira aqui, ó. Cosseno de t, seno de t e t. Então, tudo que eu tenho que fazer é igualar. Como é que eu igualo um vetor? Componente a componente. Então, eu tenho que descobrir quando é que cosseno de t é igual a raiz de 2 sobre 2, quando é que seno de t é igual a raiz de 2 sobre 2, e quando é que t é igual a π sobre 4. Bom, mas aqui já está a resposta, né? É quando t for igual a π sobre 4. Mas veja, a gente tem que verificar se esse ponto encontrado satisfaz todas as outras condições anteriormente. Por exemplo, aqui, igual dessas duas, eu acho que t é igual a π sobre 4. Ok? Aí, então, eu tenho que substituir π sobre 4 aqui e ver se realmente seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, tanto para o seno como para o cosseno. Mas que nesse caso a gente vê rapidamente que esse é o caso. Ok? Em outros exemplos, é possível que você encontre mais de um t aqui. E aí você tem que ver qual é o t que satisfaz simultaneamente todas as equações. Entendeu? Vamos lá, então. Então, nesse caso, t é igual a... Então, isso aqui nos diz que t é igual a π sobre 4. Pois bem, tudo que eu tenho que fazer agora é calcular essa derivada em π sobre 4. Bom, isso basta que a gente calcule agora. Menos seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4. Bom, e aqui não depende de t, fica 1 mesmo. Então, a gente vai ter menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Então, esse é o vetor, é a derivada, né, da minha função vetorial no ponto em questão. É o vetor tangente. Portanto,
a derivada da minha função no ponto π sobre 4 é igual ao vetor de coordenadas, é igual ao vetor de componentes menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Ok? Vou colocar aqui um breve esboço da curva e de onde esses vetores estão. Olha só. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Então, essa curva em vermelho, essa curva C, é o traço da minha função vetorial, que como a gente já viu é uma hélice. O ponto P está aqui representado em azul. E o que a gente fez foi calcular a derivada da minha função vetorial nesse ponto P, que é esse vetor aqui em amarelo. Okay? Esse aqui é o vetor tangente. Vetor tangente. Ok? Na verdade, esse vetor, ele emana da origem. Né? Todo vetor tem sua origem na origem do sistema de coordenadas. Ok? Mas nós sabemos também que eu posso transladar esse vetor sem mudar a sua orientação. Então, esse vetor ele parte aqui da origem, mas eu posso transladar ele paralelamente para cá, sem problema nenhum. E note, quando a gente faz isso, aí sim é que a gente obtém, aí sim que a gente percebe que esse vetor é tangente à trajetória da curva. Ok? Novamente, esse vetor, ele emana da origem, mas eu posso deslocar ou transladar paralelamente esse vetor sem alterar suas propriedades. E quando a gente faz isso, nós percebemos que esse vetor se encaixa de forma tangente ao gráfico da nossa curva, na verdade, a trajetória dessa curva, no ponto em questão. Tranquilo? Agora vamos ver algumas propriedades da derivada de uma função vetorial. Bom, agora vamos ver aqui as propriedades da derivada de uma função vetorial. Então, da mesma maneira que temos as propriedades da derivada para uma função de uma variável real, valor real, como, por exemplo, a derivada da soma igual a soma da derivada, a derivada do produto, a gente tem a regra do produto, a regra do quociente, e assim, a regra da cadeia, e assim por diante. Temos também, de forma análoga às derivadas, as propriedades da derivada de uma função vetorial. Então, olha só, para isso sejam R, U e V funções vetoriais, e f de t uma função escalar. Vamos supor que todas as funções são diferenciáveis, e que C seja um número. Então, várias propriedades que a gente esperaria que valesse, por exemplo, a derivada da soma ou da subtração, já que a subtração nada mais é que a soma com o simétrico do vetor, né? Então, a derivada da soma ou subtração é igual a soma ou subtração das derivadas. A derivada de uma constante vezes uma função vetorial. Essa constante pode ir para fora da derivada e você deriva a função vetorial, depois multiplica pela constante. E assim por diante. Por exemplo, a derivada do produto de uma função escalar por uma função vetorial vale a regra do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Também vale a regra do produto para o produto escalar. Nós vimos que existem dois tipos de produtos entre vetores, ou entre funções vetoriais, que é o produto escalar, de forma geral, para quaisquer funções vetoriais no Rn, e produto vetorial, onde a gente está exclusivamente no R3. Okay? Então, a derivada do produto escalar vale a regra do produto novamente, a derivada do primeiro escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo. Aqui, a ordem não importa. O produto interno ele é comutativo. Então, tanto faz você realizar o produto escalar da derivada do primeiro com o segundo, ou o segundo com o produto interno com o primeiro, com a derivada do primeiro, não importa. Mas, no produto vetorial, essa ordem é extremamente importante, visto que o produto vetorial ele é anticomutativo. Se você trocar a ordem desses fatores aqui na derivada, você vai errar por um sinal negativo que vai aparecer em algum momento. Bom, temos também o produto misto. Né? A gente chama de produto misto o produto interno do produto vetorial. Então, você tem o produto vetorial de duas funções vetoriais, no R3, obviamente, produto escalar ou produto interno com uma outra função vetorial. Bom, mas aqui, como nós temos três funções, então vamos ter três parcelas. Então, vai ser a derivada do primeiro vetorial segundo escalar ao terceiro, mais o primeiro vetorial a derivada do segundo escalar ao terceiro, mais o primeiro vetorial segundo escalar a derivada do terceiro. Novamente, todas essas propriedades derivam exclusivamente do conceito do limite de uma função vetorial, ou ainda, em última instância, das propriedades derivadas de uma função a valor real. A função real é valor real, uma vez que cada uma das componentes de uma função vetorial são funções desse tipo. Temos também a regra da cadeia. Né? Se você tem uma função vetorial composta com uma função escalar, a derivada dessa composição vai ser a derivada da mais interna, ou seja, f' de t,
vezes a derivada da mais externa, ou seja, da função vetorial. Temos também a derivada da norma. Então, se você tem uma função vetorial onde a norma desse vetor nunca se anula, então a derivada da norma dessa função é numericamente igual ao produto interno, ou produto escalar, da função, ou seja, da função vetorial, escalar com a sua derivada, dividido pela sua norma. Antes de vermos uma aplicação direta dessas propriedades, vamos ver a seguinte definição. A gente definiu a derivada em função vetorial, mas nada me impede que eu possa derivar novamente essa função vetorial. E derivar novamente, e assim por diante. Claro, se esses limites existirem, ou seja, se eu puder continuar essa cadeia de derivadas, eu posso definir o que a gente chama de derivada de segunda ordem, ou derivada de terceira ordem, ou derivadas de ordem superior. Como a derivada de segunda ordem vai ter um objeto de grande interesse para a gente, vamos colocar essa definição aqui. Definição. Então, definimos a derivada de segunda ordem, definimos a derivada de segunda ordem da função vetorial da função R de t por... Então, para eu calcular a derivada de segunda ordem, que a gente denota assim, a derivada segunda, tudo que eu tenho que fazer é derivar mais uma vez a derivada primeira. Ok? É comum que a gente chame esse vetor de aceleração. Se R for o vetor posição e t for o tempo, realmente isso é conhecido com o conceito de aceleração, que a gente vê em física. Porém, se o parâmetro t não for o tempo, mesmo assim é comum que a gente chame esse objeto de aceleração. Ok? Vou colocar isso aqui. Chamamos a derivada segunda, ou de segunda ordem, de aceleração. Mesmo que o parâmetro t não seja o tempo. Ok? Bom, aceleração e a gente simboliza assim, a de t. Novamente, mesmo que o parâmetro t não seja o tempo. Tranquilo? Exemplo 12. Determine a derivada do seguinte produto vetorial. R de t vetorial de R de t. Onde R de t, ou seja, onde a minha função vetorial, é a função de componentes t, t ao quadrado, t ao cúbico. A gente já viu que esse carinha é chamado de cúbica torcida. Então, vamos calcular essa derivada. Então, para isso, vamos utilizar as propriedades que vimos anteriormente. Solução. Então, nota o seguinte. Então, da propriedade da derivada, das propriedades da derivada, segue o seguinte. Antes de calcularmos essa derivada mais interna, para depois fazer o produto vetorial, para só depois calcular essa derivada mais externa, vamos notar o seguinte, que aqui eu tenho a derivada do produto vetorial. Então, eu já sei calcular resolver essa operação. É a derivada do primeiro, a regra do produto, vetorial segundo, mais o primeiro, vetorial derivada do segundo. Ok? Então, vamos primeiro utilizar essa propriedade, simplificarmos o que for necessário e só em seguida a gente vai utilizar a definição da função vetorial. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos ter o seguinte, d de t de R de t vetorial de R de t vai ficar, como a gente já viu, pela regra do produto, então, a derivada do primeiro, vetorial segundo, mais o primeiro, vetorial, a derivada do segundo. Mas agora eu vou ter derivada da derivada, que é a derivada segunda, não é isso? Aqui perceba o seguinte, eu tenho um produto vetorial de dois vetores iguais, dr de t com dr de t. Mas a gente sabe, propriedade, pela definição do produto vetorial, que quando você tem dois vetores iguais, o produto vetorial é nulo. Tranquilo? Portanto, tudo que a gente tem que fazer para computar essa expressão é o produto vetorial da minha função vetorial com a sua derivada segunda. Então, vamos calcular a derivada segunda
e, em seguida, a gente faz esse produto vetorial. Então, note que a derivada primeira, dr dt, é calculada derivando cada uma das funções componentes. Então, a gente vai ter 1, 2t e 3t2. Para eu calcular a derivada segunda, bom, não deve ser uma surpresa, tudo que eu tenho que fazer é derivar mais uma vez. Então, vai ficar R2 dt2, a derivada segunda, derivada de 1, 0, de 2t2 e de 3t ao quadrado, 6t. Portanto, a derivada desse produto vetorial, dr dt, é numericamente igual ao produto vetorial da minha função r de t, função vetorial, com essa derivada segunda que a gente calculou aqui em cima. Então, eu posso calcular esse produto vetorial de uma forma bem simples. I, J, K. Aqui embaixo eu coloco as componentes da primeira função vetorial. T, T2, T3. E embaixo eu coloco as componentes da derivada segunda. 0, 2, 6t. Pronto, tudo que a gente tem que fazer é computar essa expressão, esse determinante, que na verdade não é um determinante, né, porque o determinante o resultado determinante tem que ser o número, mas essa operação nos lembra como, facilmente nos relembra como calcular o produto vetorial. Então, é uma forma mnemônica de a gente lembrar da definição do produto vetorial. Então, na direção I, se você tirar essa coluna e essa linha, a gente vai ter t ao quadrado com 6t, ou seja, 6t ao cubo menos 2t ao cubo. 2t ao cubo. Agora, na direção J, a gente procede de forma semelhante. Lembrando que os cofatores vão alternando sinal, vai ser mais, menos, mais, assim por diante. Então, vai sair essa coluna e essa linha. A gente vai ficar com 6 vezes t, então 6t ao quadrado, menos t vezes 0, ou seja, fica só isso mesmo, mais na direção K, mesmo procedimento, sai essa coluna, sai essa linha, vai ficar 2t, e esse outro termo vai ficar 0, porque vai ficar 0 vezes t ao quadrado. Então, vamos só organizar isso, e pronto. Então, ficamos com 6t ao cubo menos 2t ao cubo, vamos ficar com 4t ao cubo, depois vamos ficar com menos 6t ao quadrado, e por último, 2t. Ok? Então, isso é igual à derivada desse produto vetorial. Isso aqui é igual, vou colocar aqui, a derivada ddt de r de t vetorial dr dt. Claro, eu poderia calcular essa mesma expressão, primeiro calculando a derivada, primeiro fazendo o produto vetorial e depois aplicando a derivada. Só que dessa maneira, veja que iriam surgir naturalmente dois produtos vetoriais para você calcular. Utilizando as propriedades da derivada, apareceu apenas um produto vetorial. Então, isso simplificou os cálculos para a gente. Então, perceba que as operações definidas em uma função vetorial, r de t, são calculadas nas funções componentes, como a gente viu até agora. Portanto, é comum que definamos a integral de uma função vetorial como a integral de cada uma das suas funções componentes. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora. Então, definição. Vamos lá, colocar aqui definição. Definição. Então, seja R de um certo intervalo I, da reta em, novamente, R3, mas tudo que eu faço no R3 a gente pode estender para o R4 e assim por diante. R2 também. Uma função vetorial contínua. Uma função vetorial contínua. Relembre que se a minha função vetorial é contínua, isso quer dizer que cada uma das suas funções componentes também são contínua. E a gente sabe que toda função contínua é integrável, né? Então, vamos definir primeiro integral indefinida. Então, a integral indefinida ou primitiva, né? Então, a integral indefinida de r de t é definida ou é dada por
Então, como a gente falou, a integral de uma função vetorial é obtida integrando cada uma das suas funções componentes. Então, a operação vai ser a seguinte: tudo que a gente tem que fazer é integrar cada uma das funções componentes. Lembre que quando você calcula a primitiva de uma função, você tem que adicionar uma constante de integração. Aqui, então, você teria que adicionar uma constante de integração para essa integral, uma constante de integração para essa integral e uma constante para essa. Por exemplo, você iria ficar com essa primeira integral mais C1, essa segunda integral mais C2, essa segunda integral mais C3. Mas se você separar essas constantes, C1, C2 e C3, no final das contas, o que você vai ter é um vetor constante de integração, onde C, pertencente ao R3, é um vetor constante de integração. Em vez de você adicionar uma constante de integração, você adiciona um vetor constante de integração. Claro, esse vetor ele pode ser determinado, assim como no caso a função de uma variável real a valor real, se for fornecida condições suficientes para tal. Nós veremos isso mais à frente nos exemplos. Então, da mesma maneira que a gente define a integral indefinida, podemos também definir a integral definida. Então, no caso da integral definida, deixa eu colocar aqui mais embaixo. Então, no caso da integral definida ou integral de rima, deixa eu colocar isso em vermelho. Então, no caso da integral definida, escrevemos da seguinte maneira. Por exemplo, sobre o intervalo I, o intervalo, por exemplo, fechado a B, temos o seguinte, temos que, então, a integral da minha função vetorial, por exemplo, de A até B, é obtida integrando de A até B cada uma das suas funções componentes. Ok? Sem nenhum mistério, é dessa forma que a gente integra uma função vetorial. Claro que a gente pode tornar isso mais preciso, definindo soma de rima de cada uma das funções componentes, mas no final das contas, o que a gente vai ter, sendo a função contínua, é que essa integral vai se resumir à integral de cada uma das suas funções componentes, como a gente já havia adiantado anteriormente. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exemplo onde a gente possa aplicar esses novos conceitos. Claro que para as integrais vale também as mesmas propriedades que a gente já viu para a integral de uma função de uma variável real a valor real. Ok? Então, vejamos agora mais um exemplo. Vamos lá. Exemplo 13. Um objeto se desloca no plano segundo a trajetória descrita pela função vetorial. R de t igual a 3 cosseno de t, 2 seno de t, com t no intervalo de 0 a 2π. Determine o vetor velocidade, a aceleração escalar, e o vetor aceleração no ponto 0, 2. Então, vamos lá. Aqui é a aplicação direta das definições. Então, solução. Então, como é que a gente calcula a velocidade? É a derivada da posição. Então, observe o seguinte, que o vetor velocidade, num certo tempo qualquer, nada mais é que a derivada da minha função vetorial. Ok? Então, como é que eu derivo uma função vetorial? Basta que eu derive cada uma das suas funções componentes. Então, vai ficar a derivada de 3 cosseno de t e a derivada de 2 seno de t. A derivada de 3 cosseno de t vai ficar menos 3 seno de t e a derivada do 2 vezes seno de t vai ficar 2 cosseno de t. Bom, a gente tem que avaliar isso no ponto 0,2. Mas como é que eu sei qual é o valor de t que corresponde ao ponto 0,2? Bom, bem simples. Então, quando é que r de t, que é igual a 3 cosseno de t e 2 seno de t, quando é que isso aqui é igual a 0,2? Bom, eu tenho que perguntar quando é que o cosseno é 0 e quando é que o seno é 1, né? Bom, mas isso é t igual a π sobre 2. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer é avaliar a velocidade. Então, portanto, tudo que eu tenho que fazer é avaliar a velocidade em π sobre 2. Então, isso vai ficar menos 3 seno de π sobre 2, vezes 2 vezes cosseno de π sobre 2. Não é isso? Então, eu vou ter o vetor menos 3, deixa eu colocar assim,
menos 3 e 0, né? Seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Ok? Para calcular a velocidade escalar, tudo que eu tenho que fazer é tomar a norma do meu vetor. Velocidade escalar é a norma do meu vetor velocidade. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso encontrar a norma desse vetor velocidade calculada aqui em cima, olha só. E só depois substituir t por π sobre 2, ou eu posso aproveitar que eu já tenho o vetor velocidade calculado em π sobre 2 e calcular a sua norma. Vamos fazer assim que é mais rápido. Então, a velocidade escalar em ponto 0 e 2, que corresponde a t igual a π sobre 2, é a norma do vetor velocidade nesse mesmo ponto, que é a norma desse vetor, ou seja, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz de 9, é igual a 3. Ok? E por fim, o vetor aceleração. A aceleração nada mais é que a derivada primeira da velocidade ou a derivada segunda da posição, não é verdade? Derivada segunda da posição, d2r dt2. Então, tudo que eu tenho que fazer é derivar mais uma vez a velocidade. Então, se eu derivar aqui, vai ficar menos 3 cosseno e menos 2 seno. Então, menos 3 cosseno de t e menos 2 seno de t. Perceba que isso aqui é menos r de t, né? Ou seja, o vetor aceleração aponta na direção contrária ao vetor posição. Mais à frente vocês vão ver que esse vetor velocidade, a vetor aceleração, ele sempre pode ser decomposto na componente normal e tangencial. O que acontece é que, nesse caso, a componente tangencial dele é nula e ele só tem componente normal. E essa componente normal aponta para o centro da trajetória de uma partícula que se descreve ao longo dessa curva. Ou seja, a gente chamaria isso na física de aceleração centrípeta. Pois bem, então a aceleração no ponto, ou para t igual a π sobre 2, vai ser igual a menos 3 cosseno de π sobre 2, menos 2 seno de π sobre 2. Bom, e aí a gente vai ficar com 0 e menos 2. Ok? Então aqui embaixo eu vou colocar uma breve descrição, uma breve representação do que a gente fez e aí a gente passa para o próximo exemplo. Então olha só, então está aqui o vetor, os vetores calculados, o vetor aceleração, aqui em azul apontando para o centro, como eu falei, aponta para o centro da trajetória desse objeto, e aqui é o vetor velocidade. Então, como é que eu sei que a trajetória desse objeto, ou de um objeto que se desloca ao longo dessa curva, é essa elipse? Bom, não é complicado de perceber, não. Note que as equações paramétricas, nesse caso, são x de t igual a 3 cosseno de t, e isso me permite escrever assim, ó, x sobre 3 igual a cosseno de t, e ainda y de t igual a 2 seno de t, ou ainda eu posso escrever isso assim, ó, y sobre 2 igual a seno de t. Se eu quadrar essas duas últimas expressões, ou seja, se eu quadrar essa expressão e somar membro a membro, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. E aqui eu vou ter x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4. Olha só, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. E aí a gente reconhece esse carinha aqui, olha só, como... Que lugar geométrico é esse? É uma elipse centrada na origem, de eixo maior 3 e eixo menor 2. Ou seja, vai cortar o eixo x em mais ou menos 3, ó, mais ou menos 3, e o eixo y em mais ou menos 2. Ok? Então vamos ver mais um exemplo. Então vamos lá. Exemplo 14. Determine a primitiva da função dr dt igual a cosseno de 2t menos seno de t e 1 sobre 1 mais t ao quadrado, que satisfaz a condição r quando t for 0 igual a 3 menos 2 e 1. Então, para a gente determinar a primitiva de uma função, solução, basta que a gente integre, não é isso? Para encontrar a primitiva, a gente integra. Mas quando a gente integrar, nós vamos encontrar não apenas uma função vetorial, mas a gente vai encontrar uma função vetorial mais um constante de integração. Só integrar, na verdade, nos daria infinitas funções vetoriais, cada uma dessas diferindo uma da outra por, no máximo, um vetor constante de integração. Então, para que a gente encontre precisamente a função vetorial que é primitiva desse carinha e que satisfaz essa condição, a gente vai precisar utilizar essa condição dada, ou seja, que quando t for 0, a minha função vetorial assume esse vetor, para encontrar essa constante de integração. Vamos ver como é que isso funciona? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Como é que eu integro uma função vetorial? Basta que eu integre cada uma das suas funções componentes. Bom, só isso. Portanto, nesse caso, r de t, que é a primitiva de
dr dt é obtido integrando cada uma das funções componentes. Então, quem é a primitiva do cosseno de 2t, a gente vai ter que fazer isso. Vamos ter que achar a primitiva de menos 2 seno de t, menos 2 seno de t, e a primitiva, deixa eu colocar aqui dt, e a primitiva de dt sobre 1 mais t ao quadrado. Quando a gente fizer isso, não se esqueça de adicionar nosso vetor constante de integração. Bom, pois bem, a primitiva de cosseno de 2t vai ficar 1 meio de seno de 2t. A primitiva de menos 2 seno de t vai ficar 2 cosseno de t. E a primitiva de 1 sobre t ao quadrado, a gente já sabe que é arco tangente de t. Okay? Mais o meu vetor constante de integração. Agora sim, vou fazer o uso da condição, a gente chama isso de condição inicial, quando a condição é dada em t igual a zero. Então, vou usar essa condição inicial para encontrar o meu vetor constante de integração. Então, o que a condição inicial diz? A condição diz o seguinte, que quando t for zero, eu estou exatamente no ponto 3, menos 2 e 1. Ok? Novamente, quando t for zero, eu estou no ponto 3, menos 2 e 1. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir t igual a zero aqui, ou para ser mais preciso, aqui, e vou igualar a esse valor que ele me deu, a esse vetor que ele me deu. Então, quando eu fizer t igual a zero aqui, seno de zero é zero, então eu vou ter zero nessa coordenada. Quando eu colocar zero aqui, cosseno de zero vai ficar 1 vezes 2, que eu já tinha 2. E arco tangente de zero é zero. Então, aqui vai ficar zero também. Ok? Mais C. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é isolar o C. Então, C vai ser igual a 3 menos 2 e 1, menos 0, 2 e 0. Ou seja, vai ser o vetor 3 menos 4 e 1. Portanto, a função vetorial procurada, logo, a primitiva que eu queria, o R de t, vai ser igual a 1 meio de seno de 2t, 1 meio de seno de 2t. Bom, agora eu vou somar cada uma das componentes daquele vetor constante. Mais 3, então 2 vezes cosseno de t menos 4, e arco tangente de t mais 1. Ok? Então, essa é a primitiva que satisfaz a condição inicial dada no problema. Um objeto no espaço, partindo do repouso, se move com a aceleração dada por a de t igual a 0, 1 e 2. É o vetor 0, 1, 2. Se sua posição inicial for 1, 2 e 0, encontre a posição do objeto em t igual a 2. Ok? Então, aqui o que ele diz basicamente é o seguinte, ele te dá a aceleração que esse objeto está exposto e pede que a gente encontre a posição desse objeto no tempo t igual a 2. A gente sabe que ele parte, a posição inicial dele é o ponto 1, 2 e 0. Então, ele estava aqui, por exemplo, no ponto 1, 2 e 0, e aí sobre ele incide essa aceleração constante, 0, 1, 2, que vai fazer com que ele saia desse ponto. Inicialmente, ele sai com velocidade nula. Olha, se sua posição inicial for tanto, encontre a posição do objeto, mas ele fala aqui, cadê? Olha só, ele parte do repouso. Então, o objeto estava lá parado, quietinho, no ponto de coordenadas 1, 2 e 0. Ok? Vou chamar isso de posição inicial. E aí, sobre ele incide a aceleração constante dessa forma. Tranquilo? Então, o que a gente vai encontrar é o vetor posição para um tempo t qualquer, e depois a gente faz t igual a 2 para determinar essa sua posição, por exemplo, 2 segundos após a saída ou o início do movimento. Ok? Então, vamos lá. Solução. Então, o que a gente vai ter que fazer, basicamente, é só integrar e utilizar as condições iniciais, ou as condições dadas do problema. Então, perceba o seguinte, perceba que, como ele parte do repouso, então a velocidade inicial, sempre que a gente falar inicial, lembre o tempo t igual a 0. Porque a gente pode sempre fazer o início do nosso movimento coincidir com o tempo igual a 0. Então, como a velocidade inicial é 0, ou como o objeto parte do repouso, a sua velocidade inicial é nula. E ele diz que a posição inicial do objeto, ou seja, r de 0, é exatamente o ponto 1, 2 e 0. Então, a gente vai precisar dessas informações para determinar de forma unívoca o movimento desse objeto. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, para eu encontrar a velocidade, tudo que eu tenho que fazer é integrar a aceleração. Não é? Olha só. Como é que a gente define a aceleração? A aceleração nada mais é que a derivada da velocidade. Então, eu tenho que inverter essa operação para achar a velocidade. Por que você quer achar a velocidade, professor?
para que eu possa integrar mais uma vez e encontrar a posição. Ok? Então, se a aceleração é derivada da velocidade, isso quer dizer que a velocidade é a integral da aceleração. Então, vamos calcular a integral da aceleração para determinar a velocidade. Então, como é que eu integro uma função vetorial? Bom, a gente já viu, basta que a gente integre cada uma das suas funções componentes. Mas a minha aceleração ela é constante, olha, 0, 1 e 2. Então, o que eu vou ter? Integral de 0, bom, que vai ficar 0 mais uma constante de integração, que é C1. No próximo, eu vou ter integral de 1 dt. Então, vai ficar assim, olha só, integral de 1 dt mais uma constante de integração. E mais a integral de 2 dt, quer dizer, mais não, integral de 2 dt mais uma outra constante de integração. Essa constante de integração a gente vai determinar utilizando essa condição dada no problema. Ok? Bom, aqui fica simples, vai ficar C1, a integral de dt vai ficar t mais C2, e depois a integral de 2 dt vai ficar 2t mais C3. Aqui é C3. Ok? Então, a velocidade do objeto para um tempo t qualquer, a velocidade do objeto para um tempo t qualquer ficou assim, olha só. C1, que é uma constante, que a gente vai determinar agora, C2 mais t, C3 mais 2t. Lembrando que v de zero, ou seja, a velocidade inicial do objeto, é o vetor nulo. Mas como é que eu faço para calcular isso? Bom, se eu coloquei 0 aqui, eu tenho que colocar 0 onde tem t aqui também, não é verdade? Então, v de zero vai ficar o quê? C1, C2, C3. Bom, mas isso tem que ser igual ao vetor nulo, porque ele diz que a velocidade inicial do objeto é zero, ele parte do repouso. Então, isso quer dizer que C1 é igual a C2, que é igual a C3, que é igual a zero. Ok? Então, por enquanto, o nosso vetor velocidade ficou assim, ó, 0, t e 2t. Bom, com isso agora a gente pode encontrar a posição. Note que o que é a velocidade? A velocidade nada mais é que a derivada da posição, não é isso? Derivada da posição. Portanto, a posição é a integral da velocidade. Então, a gente vai ter que integrar mais uma vez e usar as condições dadas. Ou seja, o vetor posição vai ficar, bom, a integral aqui de 0 vai ficar uma constante, a próxima vai ficar a integral de t dt mais outra constante, que eu estou chamando de d2, e a próxima vai ficar a integral de 2t dt mais uma certa constante, que eu estou chamando de d3. Ok? Então, vamos ficar com o seguinte, r de t igual a uma constante, a integral de t vai ficar t2 sobre 2 mais essa outra constante d2. A integral de 2t vai ficar 2t2 sobre 2, cancela 2, t2 mais d3. Terminamos aqui? Não. Eu preciso determinar de forma unívoca a minha função vetorial r de t. Mas eu sei que r de zero, que a gente calcula colocando zero em cada um desses carinhas que tem t, da seguinte maneira, vai ficar d1, d2, d3. Ele fala que essa posição inicial é exatamente 1, 2, 3, não é isso? Vamos só conferir se é isso mesmo que ele dá no problema. 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Então, isso nos permite determinar cada um desses carinhas. Então, D1 é 1, D2 é 2 e D3 é 0. Então, assim, o vetor posição, R de t, fica definido como D1, que é 1, mais, olha só, t ao quadrado sobre 2 mais d2, mas d2 é 2, então vai ficar t2 sobre 2 mais t2 sobre 2 mais 2. E o outro vai ficar t ao quadrado mais d, mais d3. Mais d3 é 0, então ficou só t ao quadrado. Ok? Então, esse é o nosso vetor posição. Então, em t igual a 2, vamos ter o seguinte, olha só, r de 2, só substituindo tiver t por 2. R de 2 vai ficar 1, aqui eu vou ficar t ao quadrado, 4 dividido por 2, 2 mais 2, 4, e no outro t ao quadrado vai ficar 4. Então, essa é a posição do objeto em t igual a 2.